noite. Estamos começando mais um programa Só que tem raiz no futebol. Hoje, segunda-feira, 11 de agosto de 2025. E estamos trazendo para vocês hoje um pouco do resumo dos jogos do Fortaleza e Ceará, os dois grandes aqui do futebol cearense, onde estão atuando no Campeonato Brasileiro, né, o Campeonato Nacional. E o Fortaleza jogou no sábado, né? E o Ceará jogou no domingo. E a gente vai trazer um pouco da história, um pouco do resumo desses dois jogos, né? Onde as nossas duas equipes não conseguiu nessa rodada vencer, né? Os dois perderam. E a gente vai dividir um tempo pro Fortaleza e um tempo pro Ceará, tá bom? Começar pelo Fortaleza, né? A gente sabe da situação do Fortaleza que não tá bem, né? É muito preocupante. Fortaleza, sabemos que foi uma derrota para o Botafogo, né? Onde foi uma derrota praticamente humilhante, né? Onde o Botafogo, com a sua força, né, veio aqui no Castelão, dentro da casa do Fortaleza, e derrotou o Fortaleza. E chega a preocupar a diretoria do Fortaleza ter feito realmente esse ano, não está indo bem, né? Eu vejo assim. Espero que vocês possam também entrar aí, dar a opinião de vocês sobre o que está acontecendo. Fortaleza, ele está tendo contratações não legal, né? Não são boas contratações. Jogadores que estão vindo para o Fortaleza não vêm à altura, a opinião minha, né? Não vêm à altura daqueles que já estão. E o Fortaleza está feito um trabalho não legal, né? Fortaleza, que era um time exemplo da diretoria, fazer boas contratações, tudo dentro dos conformes, né? Anos que vem atuando pela Série A. Mas o Fortaleza foi um jogo diante do Botafogo, um jogo que não foi bem, muito mal, time muito mal mesmo. E o Botafogo atropelou o Fortaleza. É uma vergonha, né, para o futebol cearense. Fortaleza há muito tempo não vinha decepcionando como está esse ano. Fortaleza está aí caindo pelas tabelas. E se continuar essa sequência de mau resultado, de jogos assim, acredito que o Fortaleza deve cair, né? Se ele continuar desse jeito. Sabemos que nós não queremos, a gente do Ceará não queremos que o Fortaleza caia no Ceará, né? Mas se continuar essa sequência de jogos mal, né, o time realmente vai cair. Mas esperamos que o time reaja, né? E a gente não está vendo isso, É preocupante porque eu vejo ali o lateral esquerdo, na ala esquerda, né? O Pacheco, para mim, é um dos melhores laterais do Brasil. E o Pacheco não está tendo a oportunidade ali no Fortaleza, né? Não estão usando o Pacheco. E trouxeram agora um lateral esquerdo, colocaram o cara para jogar. Um lateral que deixa o seu adversário cruzar a bola, né? O Fortaleza teve lance lá contra o Botafogo, que um atacante do Botafogo, no meio da área, ali driblou 3, 4 jogadores do Fortaleza e sobrou pro, não sei se foi o Marlon ou foi o Arthur que driblou, se não estiver enganado. E um dos jogadores do Botafogo foi e fez o gol, quer dizer, dentro da área. Então o que eu vi, o Fortaleza apático, né? Fortaleza sem raça, sem vontade, né? Sem garra, sem brilho. Fortaleza praticamente já entrou ali derrotado. Não foi por causa da expulsão do zagueiro, porque geralmente quando você perde um jogador, muitas vezes, não é todas as vezes, mas muitas vezes o adversário ele fica mais forte, né? Quando você perde um jogador, você se desdobra dentro do jogo e acaba fazendo um grande jogo. E o Fortaleza, ele ficou apático, né? O Botafogo engoliu o Fortaleza. Uma vergonha para o futebol cearense, né? E a gente não deve fazer futebol desse jeito. O futebol fraco, medíocre, né? Um jogador sem raça, sem determinação. Isso aí é uma falta de respeito com a torcida. A torcida do Fortaleza foi lá, compareceu no Castelão e foi um jogo decepcionante, né? Os jogadores do Botafogo fizeram que trabalharam toda vez a bola, amassando o Fortaleza. Fortaleza não conseguiu reagir. E nesse momento eu vejo que o treinador do Fortaleza ele foi incompetente. Ele teve 2 semanas para trabalhar o time, né? Para trabalhar com a equipe, conhecer os jogadores, teve contratações e o time não rendeu. Então isso é incompetência do treinador do Fortaleza. E o Fortaleza não foi bem.
foi péssimo, né? Foi péssimo mesmo. E nós temos que rever isso aí, o que está acontecendo dentro do Fortaleza. Que depois que o Fortaleza conseguiu trazer, né, mais grana sobre o time do Fortaleza, né, e contratar mais gente, o Fortaleza deu uma caída, né, deu uma caída. Então, será se está acontecendo algo dentro do Fortaleza que a gente não está sabendo, né? Então a gente está aqui para cobrar, não só para relatar sobre o jogo, mas também cobrar a diretoria do Fortaleza. O que está acontecendo com o Fortaleza? Né? Um Fortaleza que não consegue vencer, joga mal, não tem garra, não tem aquele vontade, né? Aquela raça, né? Que é uma marca do Fortaleza, jogar com raça. E todo o time está vindo aqui, praticamente todos os times estão ganhando Fortaleza. E o Fortaleza não consegue vencer fora, né? Fortaleza tem tido um investimento alto e tem errado nas contratações. Você vê, eu acho, opinião minha, eu creio assim que o treinador do Fortaleza, se era para ter saído, né, o Vojvoda, então o jogador do Fortaleza não era para ter saído os que estavam, né? Então o que aconteceu? A diretoria tirou o Vojvoda e tirou aqueles atletas que vinham com o Vojvoda, né? Praticamente, estão contratando outros. Então se você tira o treinador, tira os jogadores, alguma coisa está errada. Eu acho o Vojvoda fazer um grande trabalho. O time não estava vencendo, não estava. Mas o Vojvoda conseguia, né, ter um equilíbrio no time. Aí depois que o treinador do Fortaleza chega, esse novo aí, ele teve tempo para trabalhar o time e não consegue trazer resultado, né? Então assim, eu vejo Fortaleza muito, não sei como é que vai fazer para voltar a vencer, né? E eu acho que já é quarta-feira, se eu não estiver enganado, me corrija, mas Fortaleza já volta a jogar pela Libertadores, né? Não sei se é terça, se é quarta, já volta a jogar. E o Fortaleza tem também que ficar de olho no brasileiro, para que não venha, né, tentar voltar a vencer para não cair. Porque seria um desastre o Fortaleza caindo, saindo da Série A para a Série B. Mas se continuar essa sequência de jogos jogando mal, né, falta de raça, eu vejo, e incompetência do treinador, eu acredito que não tem como, o Fortaleza vai cair. Mas vamos torcer para que o Fortaleza venha dar outra reviravolta e tentar voltar a vencer e pontuar para sair dessa situação que o Fortaleza entrou, né? A gente vê ali os atacantes, né? Moisés se machucou ali, o Moisés, e os atacantes que foram contratados não estão conseguindo resolver, né? A defesa, Davi Luiz saiu do Fortaleza e muitos críticos, né, torcedores, achavam também que o problema era Davi Luiz. Opinião minha, respeito a opinião de todos, achava que não. Achava que o Davi Luiz é um bom jogador e como é um cara experiente, ele ia ajudar muito Fortaleza. Mas não deu certo Fortaleza, né? Saiu o Davi Luiz. Mas os zagueiros que estão chegando não estão dando resultado. Você olha para a lateral também do mesmo jeito. O último jogo agora pelo Botafogo, eu não sei, o Tinga é um jogador sempre com vontade e raça, mas o Tinga muito cansado no segundo tempo ali, e o treinador demorou a mexer no time, né? Achei que ele demorou a mexer no time e o Fortaleza não conseguiu reagir, tomou uma goleada histórica, e quando já viu o Fortaleza perder, mas não jogando sem raça, né? Ele perdeu, mas perder faz parte do jogo. Mas perder com raça, né? Determinação e tudo, às vezes você não acerta. O Fortaleza contra o Botafogo estava sumido dentro do jogo. O Botafogo engoliu. O Fortaleza tem um investimento muito alto em contratações. Com certeza ele tem errado em várias contratações, né? Vamos esperar que a diretoria tome uma atitude, cobrança sobre os jogadores, sobre o treinador, porque eles estão ali para vencer, para ganhar ponto e tirar o Fortaleza dessa situação. E espero que vocês aí comentem, né? Fale um pouco aí o que vocês acham hoje do Fortaleza, né? O Fortaleza aí que está beirando ali a zona, está na zona ali, mas se continuar a sequência, como eu já falei, ele pode chegar até a lanterna. Esperamos que não, esperamos que ele não chegue à lanterna e que ele comece a vencer para sair da situação. Fortaleza é um time, assim como o Ceará, um time grande,
né? A gente tem que torcer para nossas equipes do Ceará, do Nordeste, a começar a vencer, né? Fortaleza, nem a situação difícil, eu também vi uma coisa muito complicada. Fortaleza não está bem esse ano, não está dando certo as coisas Fortaleza, e ainda os árbitros não erram contra o Fortaleza. Você vê que eu me lembro que o jogo aqui contra o Inter, o Fortaleza venceu o jogo, mas quer dizer, não venceu porque o juiz deu um gol legítimo do Fortaleza, acho que foi um gol de bicicleta do Moisés, se eu não me lembro, se eu não estiver lembrado, e o juiz tomou o ponto do Fortaleza. Contra o Sport, o Fortaleza também foi tomado ponto contra o Sport. Então aí já vai 6 pontos. Então quando você está num campeonato que é tão difícil como é o Campeonato Nacional, e o time não está bem, a arbitragem não toma ponto, realmente complica. Por isso que o Fortaleza está nessa situação. A arbitragem esse ano tem errado bastante. E elas erram muitas vezes, a maioria das vezes erra para o time que tem menor recurso. Dificilmente ela vai dar na dúvida, ela vai dar para um time que tem mais recurso. Um time menos recurso, ela dá para um time que tem mais recurso. Então assim, a arbitragem nesse ano tem errado bastante e tem complicado. Beleza? Então assim, só que tem aí no futebol a gente tem trazido. Semana passada agora, eu junto com o Vanzinho, a gente falou sobre Fortaleza. O episódio foi sobre Fortaleza e Ceará, né? Até o Vanzinho estava comentando e falando sobre os trabalhos do Fortaleza, falando sobre o trabalho do Ceará. E hoje, nessa segunda-feira, né, a gente está trazendo essa pauta do jogo que aconteceu esse final de semana dos dois grandes do futebol cearense, né? O Fortaleza não teve bem, né? Foi vergonhoso o torcedor que foi para o estádio, acompanhou, né? O torcedor tem pagado, o sócio torcedor tem ido ao estádio, né? Mas quer ver o time vencer. E os jogadores têm que dar uma resposta, o treinador, a diretoria tem que cobrar, né? A SAF do Fortaleza, eu não sei o que está acontecendo, né? Mas uma SAF não tá legal, não sei se é porque jogadores, não sei, né? Ninguém sabe. Se jogadores estão colocando ali jogadores para jogar, para aparecer, para depois vender os jogadores, não sei o que está acontecendo. Porque quando eu tenho um grande lateral, como o Pacheco, eu tenho atacantes bons, como o Marinho. O Marinho é um grande jogador. Tem os seus defeitos, tem, de cair, tá aquela queda e tudo. Mas o Marinho é um excelente jogador, um excelente atacante. Um dos melhores do ataque do Fortaleza. E ele não jogou contra o Botafogo. Será se está tendo alguma coisa dentro ali do Fortaleza que precisa alguns jogadores entrar para aparecer, né? Então assim, tem que rever a SAF do Fortaleza, o que está acontecendo, né? Eu vejo que depois que a SAF entrou no Fortaleza, o time não rendeu tanto e tem caído, Tem que ver o que está acontecendo dentro do Fortaleza. O Fortaleza não está bem, tá mal. E tem que sair dessa situação, porque a torcida não merece ver o Fortaleza sendo humilhado, né? O Fortaleza é um time que está acostumado a vencer jogos grandes, beleza? Tempo, nós estamos tirando tempo do Fortaleza, né? E vamos entrar para o tempo do Ceará, né? Agora falar um pouco do Ceará. Antes de falar do Ceará, essa semana aconteceu uma situação meio complicada para o outro time, um dos times aqui grande também do futebol cearense, o Ferroviário, né? Onde a sua energia foi cortada, né? Eles ficaram lá, eu acho que foi a energia, se eu não estiver enganado. Se não tiver, depois você me corrige. Mas foi o Ferroviário, até a energia cortada do Ferroviário, né? Situação difícil, falta de organização na equipe do Ferroviário tão grande, né? E a torcida do Ferroviário não merece isso, né? E o Ferroviário perdeu também, vem perdendo os jogos, né? O Ferroviário desorganizado que só. E que a SAF do Ferroviário também passe, né? A mudar e melhorar o time do Ferroviário. Mas vamos falar um pouco do Ceará. Ceará também que não conseguiu vencer, né? Brenda, alguma pergunta aí? Olha, alguém entrou? O Ceará. Uhum. Pronto, vou dar um abraço aí pro João Batista. O Danúbio também. Danúbio, cara, vamos marcar aí pra você vir aqui, né? A gente vai fazer uma live, né? Junto com o Danúbio e o Dedé, né? Esses dois craques da bola. Os dois irmãos gêmeos. A gente quer fazer eles dois juntos porque é uma história muito bonita, né? Dois dos caras vencedores. A gente precisa fazer essa live com eles dois. Manda um abraço pro Herminho. O Herminho também entrou. O Herminho tá dizendo assim, um ótimo programa.
Valeu, Hermin, pelo moral, né? Aí o Daniel também tá ligado. O Daniel aí, meu craque Daniel, lateral aí, o diretor também o diretor dos Verano aí, o Daniel tá aí com a gente, né? Tá assistindo a gente aí, um abraço. Ao Mikael, um abraço pro Mikael aí, meu pianista aí, o cara é fera na música. Um abraço pro João Batista, né? O João Batista também tá com a gente aí. E hoje a gente tá falando um pouco, né, sobre o resumo do Fortaleza e Ceará. Falamos do Fortaleza, agora vamos falar um pouco do Ceará. O Ceará também não conseguiu vencer, né? Essa rodada, o Ceará foi derrotado pela equipe do Palmeiras, onde o jogo que a arbitragem novamente, né? Aí, não sei, talvez complicou, né? Mesmo que o Ceará, eu vejo o Ceará ultimamente, o Ceará tá jogando muito bem as partidas, não tá conseguindo vencer alguns, né? Como o caso do Flamengo, jogou bem contra o Flamengo, podia até ter virado o jogo aqui contra o Flamengo, mas o último jogo agora, final de semana do Ceará, foi contra o Palmeiras, lá em São Paulo, né? Um jogo difícil, né? Muito difícil. E o Ceará, dentro do Campeonato Nacional Brasileiro, é um campeonato muito difícil. Assim mesmo, gente, a gente tem que reconhecer que há ainda um grande preconceito do pessoal do Sul para cá, né? Muita dificuldade, acredito, quando esses jogadores vão jogar lá no Sul, eles encontram muita dificuldade, né, das pessoas de lá, da pessoa que eu digo lá, a organização do brasileiro, né, do Campeonato Nacional. Você tem que jogar muitas vezes com erro das arbitragens, os árbitros errando contra o Ceará, né? Assim como tem, como você hoje, dentro do Campeonato Nacional, nós temos o quê? Bahia, Fortaleza, Ceará, Vitória. É isso? Esporte. Temos 5 times, se não tiver 5 times Nordeste dentro do Campeonato Nacional. Então, quando você tem muito nordestino dentro do Campeonato Nacional, incomoda, eu acredito que incomoda eles, né? O pessoal do Sul. Então, assim, toda vida, a qualquer dúvida da arbitragem, elas erram contra o Ceará, ela erra contra o Fortaleza. Então, assim, tem sido uma coisa constante, né? Por que o árbitro só erra, na dúvida, erra contra o Ceará? Né? E assim, talvez o pênalti foi contra o Ceará, talvez. Mas o lance do gol do Ceará, achei que o gol era legítimo, né? Mas eles traçaram a linha lá e, segundo a arbitragem, eles dizem que não deram o gol, anularam o gol do Ceará. E o Ceará conseguiu sair com a derrota lá do campo do Palmeiras, né? Onde o Ceará fez um grande jogo. Em momentos o Palmeiras realmente atacou o Ceará. Mas o Ceará, como tem sido um time, né, que se fecha ali atrás, né, a marcação boa e sai em contra-ataque. O Ceará hoje tem um ataque muito bom, a defesa muito sólida, né? 2 zagueiros, mesmo o Marlon, né, sendo um pouco lento, mas o Marlon tem feito um grande jogo junto com outro zagueiro, né, lá, junto com os laterais. O Ceará tem feito um grande jogos e tem feito um grande campeonato. O Ceará hoje, né, ele é um time sólido, tanto a defesa, no meio de campo, compacto, como o ataque, né? Você vê que não só o Pedro Raul, né, mas os outros atacantes do Ceará têm se destacado dentro do Ceará porque tem feito um grande jogo. O Ceará está fazendo um trabalho que anos passados, né? Anos passados o Fortaleza fez. Ele copiou aquilo do Fortaleza, isso é bom. Copiar o que é bom, né? Ele fez contratações com os pés no chão e consegue fazer grandes times. O Ceará tem feito um grande time com os pés no chão. Ele não tem passado o seu limite fazendo contratações difíceis, né? As contratações de cima, dentro, né, bem colocada, pagando só aquilo que deve, né? Vamos dizer, ele contrata um jogador dentro do que o Ceará pode pagar. O Ceará tem feito um grande time, não tem feito feio, né? Tá de parabéns o time do Ceará. Um trabalho sólido, muito bom o trabalho do Ceará. O que é que vocês acham do Ceará aí, a opinião de vocês aí do trabalho do Ceará, né? Que ele tem feito dentro do Campeonato Nacional, né? O Ceará, mesmo com um time barato, o time do Ceará não é um time caro, né? É um time que consegue fazer contratações pontuais, né? E tem tido resultado importante, positivo. O Ceará tem feito um grande campeonato nacional, né?
E eu acredito que o Ceará esse ano vai ali beliscar um Sul-Americano, né? Olha, quem sabe ele beliscar a Libertadores. Não é fácil. Quando você está jogando dentro do Campeonato Nacional, onde há muitos preconceitos, há muitas dificuldades, sem falar das viagens longas que Ceará e Fortaleza faz, né? É cansativo, mas assim, o Ceará hoje é um time entre o Nordeste ali, ele, o Bahia, né? Tem feito um excelente campeonato junto com o Vitória. Fortaleza está mais abaixo junto com o Sport, mas o Vitória, junto com o Ceará e o Bahia, tem feito grandes jogos e tem tido resultado, né? Então assim, que a arbitragem, né, ela comece a melhorar dentro do Campeonato Nacional, porque eu vejo muitas falhas, né? Não estou dizendo aqui que o Ceará perdeu por causa do árbitro, não, até porque eu achei que o pênalti, opinião minha, não sei a opinião de vocês, achei que o pênalti contra o Ceará realmente foi um pênalti, né? A bola, o zagueiro abriu o braço e a bola bateu na mão dele. Mas o gol do Ceará achei um gol legítimo, né? E ali o Ceará podia ter sido um resultado melhor. Mas quando você tem um árbitro de um lado, né, que qualquer dúvida, ele marca sempre para o time que tem mais recurso, né? Isso realmente atrapalha, beleza? Galera, é o seguinte, só que tem raiz no futebol, a gente tá trazendo esse episódio sobre Fortaleza e Ceará, né? A gente tem que falar um pouco desses nossos dois times que tá no Campeonato Nacional, porque é um campeonato difícil, né? Então a gente precisa ver com bons olhos o trabalho que o Fortaleza tem desempenhado dentro do Campeonato Nacional, né? Os dois times aí, o Ceará tem feito um excelente trabalho, né? E só temos dizer e elogiar a diretoria do Ceará pelo trabalho bem feito, contratações pontuais, contratações certas, né? E não tem dado, e só tem dado bom resultado, né? O Ceará tem os pés no chão. O Ceará tem mostrado o poder de fogo contra esses grandes times, contra Flamengo, Palmeiras, Fluminense, né? Contra o Cruzeiro. O Ceará bateu o Cruzeiro lá dentro, né? Assim, então assim, o Ceará tem feito um excelente trabalho. O Ceará está de parabéns, a diretoria, os jogadores, né? Tem feito um trabalho excelente. Deixa eu olhar aqui. O Daniel está dizendo assim, o Daniel, um erro quero compensar o outro. Um erro quer compensar o outro. O Daniel está dizendo aqui que a arbitragem, um erro quer compensar o outro. O Hermin falou assim, Ceará faz o simples bem feito. Realmente é verdade, viu, Hermin? O Daniel botou assim, ó. Ele já falou aqui, né? Sim, verdade. Ele botou assim. Feras, né? Deixa eu ver aqui mais. Estão comentando aqui, os meninos, né? Então, assim, voltando para a equipe do Ceará. O Ceará sempre com os pés no chão, tem feito um excelente trabalho, né? E tudo é questão de momento, né? O Ceará atravessa um momento muito bom, né? O Ceará atravessa um momento muito bom, onde a realidade do Ceará, sabemos que o Ceará anos e anos tem lutado junto com Fortaleza, né? Para se manter dentro da Série A. Mas o Fortaleza anos atrás aí, o Fortaleza chegou à final, a Sul-Americana, né? Beliscou Libertadores, Fortaleza, né? E o Ceará, eu acredito que o Ceará esse ano vai conseguir, né? Um Sul-Americano ou Libertadores, porque tem feito um trabalho bem feito, né? Tanto dentro da zaga, né? O time comporta, junto com o meio de campo ali, você tem um Fernando Sobral, que é um excelente volante, Richarlison. O Ceará conseguiu descobrir o Dieguinho, né? O Fernandinho. Esse Dieguinho joga muita bola. Acredito que o Dieguinho, tomara que o Ceará segure ele para o ano que vem. Que o Dieguinho, muitos times estão olhando ele com bons olhos, porque é um excelente jogador. Sem falar do trabalho dos atacantes, né? Esses atacantes no meio do Ceará. E um meio de campo muito bom, sem falar do trabalho do treinador. Parabéns ao treinador do Ceará, parabéns toda a diretoria pelo excelente trabalho que tem feito. Tá, pego já. Só um minutinho. Tá. Então o Ceará tem feito um trabalho excelente.
O Daniel botou assim, o Daniel, ó. A arbitragem vai sempre favorecer os times do Sudeste, né? Então, assim, o trabalho dos árbitros, realmente, Daniel, eu vejo assim, eles sempre, no momento que eles estão ali, qualquer dúvida, né? O que eles fazem? Eles dão para os times, entre aspas, os times que têm mais recursos, né? Então isso eu acho o maior erro. A Federação Brasileira, ela tem que rever esse conceito dela, esse trabalho que eles têm feito com a arbitragem. O Ceará tem sido muito prejudicado, né? Tem um jogo contra o Bahia aí, que o Ceará deram um pênalti pro Bahia, não existente, né? Contra o Ceará. Então assim, cada vez que o árbitro ele erra contra o Ceará, ele vai tomando ponto. Então, se não fosse esses erros de arbitragem, o Ceará poderia estar lá em cima, né? Então, assim, é muito difícil. Ceará e Fortaleza enfrentam, junto com Vitória, Bahia, né, Sport, enfrentam um campeonato nacional muito complicado. Por que complicado? Porque você está jogando contra as equipes são um porte muito maior, né? Você vai ver que o recurso dos times do Palmeiras, Flamengo, esses times tudinho, né? Tem grandes contratações porque tem mais dinheiro, faz grandes times, e o Fortaleza e Ceará tem que enfrentar esses times, junto com o Bahia, Sport e tudo, tem que enfrentar esses times fortes, né? E fora os times, os erros da arbitragem, quer dizer, é muito complicado e muitas vezes, não são todos, a maioria da imprensa também não comenta sobre os erros, né? Muitas vezes, quando erra contra um time do Ceará, né, eles passam a vista assim e não olha com bons olhos. Você vê que o próprio treinador do Palmeiras, ele ficou em dúvida com o VAR, né? Então ele não reclamou porque não foi contra ele, né? Mas ele reconheceu que o VAR realmente estava errado. Então é muito complicado. O Ceará é muito complicado para o Ceará estar disputando a Série A, né? Desse jeito. Deixa eu ver aqui se aumentou parte. Dando uma olhada aqui. E o Ceará, sim, eu acredito que o Ceará vai terminar esse campeonato nacional bem, né? O time, a cada dia que passa, se incorpora, o time entrosa mais, né? Uma defesa sólida, um ataque muito rápido, o ataque do Ceará. Do jeito que o treinador tá colocando o time tá sabendo como jogar no esquema do treinador. O time do Ceará hoje é um time que ganha ponto de times grandes. O Flamengo viu a dificuldade que é jogar aqui contra o Ceará, né? O Flamengo é uma potência grande. O Flamengo tem contratações aí por cima de contratações, jogador da mesma altura, e veio aqui e tomou o sufoco do Ceará, né? E o Ceará foi lá contra o Cruzeiro, ganhou do Cruzeiro. O Ceará enfrentou o Palmeiras de igual para igual. O Palmeiras viu, foi osso, venceu o Ceará, mas esperamos que o Ceará possa contratar aí mais umas 2, 3 peças, né? Para deixar esse time melhor ainda. Já é um time bom para chegar bem nas finais do Campeonato Nacional, né? Chegar ali na ré. Porque um campeonato de ponto corrida é um campeonato difícil, não é brincadeira jogar um campeonato nacional, né? E o Ceará tem conseguido, jogando em casa, jogando fora, né? Tem conseguido pontuar. Apesar que muitas vezes o Ceará enfrenta equipes aqui de menos expressão no seu campo e não consegue se dar de bem. Mas assim, o Ceará tem feito pontos, né, fora de casa. Isso é o mais importante. E que a federação possa, né, ver com bons olhos e ver esses momentos difíceis, né, dos times nordestinos. Acredito que os times nordestinos têm incomodado muitos deles, porque esse ano tem muito nordestino dentro do Campeonato Nacional, né? E o Ceará tem feito um excelente trabalho. E eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que estão participando aí, né? Pelo moral que tá dando. Só que tem Raiz no Futebol, a gente tem feito um trabalho, né? Dentro trazendo o futebol regional, o futebol cearense, né? Falando do Ceará e Fortaleza. E a gente também tem feito esse trabalho com ex-jogadores, né, profissionais e amador. E o canal só cresce através de vocês. E aquele que não se inscreveu ainda pelo canal do YouTube, que possa se inscrever, né, dar esse moral lá. É só que tem Raiz no Futebol com Carlos Macedo. Se inscreve lá no YouTube, né?
e dar esse moral. Eu tenho convidado aqui o meu amigo, né, que é um cara conhecedor de futebol, né, o Vanzinho. O Vanzinho tem participado com a gente, falando um pouco também do futebol. O Vanzinho, que tem um canal lá, Bastidores da Várzea, não? Muito bom o canal dele, ele narra jogo, né, aqui do Conjunto Palmeiras. Tem feito um excelente trabalho, o trabalho dele é excelente, é um cara do bem, é um cara que ama futebol. E o Vanzinho, eu tenho convidado ele para estar participando com a gente, né? Eu, sempre que posso, estou convidando ele. A gente vai estar trazendo novidade dentro do Só Quem Tem Raiz. A gente vai trazer mais jogadores, mais atletas. E vocês aí do outro lado, né? Se puder dar sua opinião, né? Fale aí quem vocês gostariam que a gente chamasse, convidasse, né? A gente está aberto, né? Para que as pessoas possam convidar. E a gente trazer essas pessoas para falar um pouco da história dentro do Só Que Tem Raiz no futebol, dos jogadores, né? O Daniel já esteve aqui, o Daniel, atleta aí muito conhecido, o Daniel, que tanto joga dentro do campo como futebol de salão, o Daniel futsal, né? O Daniel é um excelente jogador. O Daniel já esteve aqui, né, Daniel? Junto com o Paulinho, né? Com o Davi. Espero que um dia o Hermin possa estar aqui, o Hermin. E vamos marcar aí pro Danúbio estar aqui junto com o Dedé. Eu quero ver os dois juntos. A gente fazer uma boa live, falar sobre a história desses dois grandes craques. Também quero trazer aqui o Hermin, o Hélio, né? Esses caras, pra gente estar falando um pouco da história dele dentro do futebol. Que é uns caras que tem raiz dentro do futebol, né? Quero agradecer a cada um de vocês por você estar participando, dando esse moral, né? E a gente poder estar falando um pouco dentro do, né, as histórias desses atletas que tem feito e tem raiz dentro do futebol. Hoje o episódio está falando sobre o Ceará e Fortaleza, né? E os dois times grandes, chama a Brenda lá para terminar, por favor. Os dois times grandes, né? Que tem feito um excelente trabalho dentro do Campeonato Nacional. Esperamos aí que o Ceará, né? A diretoria possa contratar, reforçar esse time, que esse time tem feito um excelente trabalho, né? E o Ceará precisa, porque dentro de uma competição, quando eu vejo assim, quando o Ceará tem jogos difíceis, quando ele vai fazer a mudança, o jogador não tem um jogador muitas vezes no banco à altura, né? Então assim, o que acontece? Aí o Ceará tem dificuldade dentro da reta do campeonato, dentro do jogo, porque falta aquele o banco, né, o reserva, ser a altura daquele atleta que está dentro de campo, né? Então assim, por favor, agora. Aí, então se o Ceará precisa contratar, né, para que o Ceará venha ficar sempre forte e terminar esse campeonato nacional bem. Quem sabe conseguir beliscar aí uma vaga na Libertadores da Sul-Americana. Quero aqui mandar um abraço aqui também para todos os atletas dos veteranos. Mandar um abraço aqui também para o Alessandro, João Batista, né, para o Messi, para o Lucas. Quero mandar um abraço aí para o Herminho, né, para o Paulinho. O Paulinho Recife está aqui em Fortaleza. Mandar um abraço aí para o grande Hélio, né, o craque zagueiro Hélio. Para o Dedé, pro Danúbio, né. E Herminho, vamos chamar aí, convidar a galera aí para estar participando aqui, beleza? A gente está aberto para a gente trazer esses grandes craques. A gente está falando um pouco da história, né? Hoje o papo, o episódio foi sobre Fortaleza e Ceará. Estamos finalizando aqui, né? Mas dizer agradecendo a cada um de vocês que tem ajudado no trabalho da gente, o Só Que Tem Raiz no futebol. A gente tem trazido esse trabalho para a gente falar um pouco, né? Sobre os times cearenses, sobre os atletas que passaram pelos times grandes, tanto outros times de futebol cearense, né? A gente está aberto para trazer essas histórias, falar um pouco da história do atleta. Isso é importante, porque fica um legado do atleta que fez grande história dentro do futebol, né? A gente tem conseguido trazer aí jogadores de renome, jogadores realmente conhecidos dentro do futebol nacional, né? Não só do cearense, mas dentro do futebol nacional, né? Muitos jogadores já passaram por aqui. Esperamos trazer mais gente, né? Pra gente estar falando um pouco sobre as histórias dele, né, Daniel? E o Daniel aí, Daniel tá firme aí junto com o Juverano. Daniel continua aí essa pegada junto com o Israel. Juverano é uma equipe amadora aqui, master, né, do Sítio São João. É onde a gente tem lá o 40, o 50.
Também quero mandar um abraço aqui para o pessoal de Maranguape, né? Maranguape. Aí falar em Maranguape, tem uma notícia não muito boa, né? Triste. Eu não conhecia pessoalmente, mas ouvia falar muito do Manel Bocão. Segundo a história, eu ouvi falar que ele faleceu domingo, né? Então, assim, foi uma perca para o futebol, né? Porque ele estava na frente do futebol intermunicipal. Ele fazia acontecer, né? Ia acontecer. Era um cara que gostava muito do esporte. Manel Bocão, que Deus possa confortar o coração da família, né? Foi uma perca grande. Ele é ali de Maranguape, né? Toda a região intermunicipal. Acredito que aí tem uma falta muito grande, uma perca grande com o falecimento do Manel Bocão, ele que organizava o Campeonato Nacional. Obrigado, Hermin, obrigado, Daniel, obrigado a todos que nos assistiram aí, né? Vamos estar essa semana ainda falando com o Vanzinho aí, pra gente estar trazendo mais história, né? Quem sabe falar da arbitragem, tá bom? Um abraço, obrigado por tudo. E se Deus permitir, quarta-feira a gente estaremos de volta, tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Valeu, Hermin, valeu, Daniel.